Você acredita, Fernando, que os pontos que devem vir, né, de Janones, que desistiu, anunciou a desistência da candidatura na semana passada, né, para apoiar Lula, e provavelmente do PROS, né, porque agora com a nova executiva no PROS, que é bem relacionada com Lula, eles devem retirar a candidatura lá de Pablo Marçal, e enfim, esses votos podem migrar talvez para Lula, e isso possa fazer diferença, inclusive, nessa questão de vitória do primeiro turno, como voto útil, de fato? Eu acho que sim, eu acho que a gente já vai ver ali. As pesquisas mostram que o presidente está a 3, 4 pontos percentuais de vencer no primeiro turno. Essa é a situação. Se você imaginar que juntando esses dois candidatos que saem, eles têm alguma coisa entre 2% e 3%, se você conseguir reverter 50% desse valor, nós avançamos metade do espaço que efetivamente o presidente tem. Agora, eu penso que há ainda um movimento que está sendo organizado e que nós devemos ver ainda no meio da eleição, que é efetivamente o MDB abandonando Simone Tebet. Nós já tivemos 11 governadores do MDB que declararam voto em Lula no primeiro turno. O que nós temos no MDB ainda é uma oposição visceral de Michel Temer e uma tentativa um tanto quanto desarticulada do contexto brasileiro da própria Simone Tebet de querer se fazer virar de uma hora para outra uma candidata nacional. Eu acho que o MDB deve valorizar um pouco mais o seu passe nos próximos meses, provavelmente nos próximos 30 dias, mas eu creio que antes da eleição ainda Simone Tebet deve anunciar, o MDB deve anunciar apoio a Luiz Inácio Lula da Silva ainda no primeiro turno, o que sepultaria a questão da disputa em segundo turno, porque se isso acontecer aí efetivamente nós temos maioria e venceremos ali. E isso pode ser utilizado inclusive como forma de barganha com Luiz Inácio Lula da Silva. Perceba que se o partido que tiver na mão essa possibilidade, né, vai poder cobrar por esse apoio, vamos dizer assim, né, cobrar no sentido de negociar esse apoio por um preço bastante alto. Eu tenho a impressão que o MDB está trabalhando nesse caminho e o presidente, de forma muito inteligente, não tem fechado a porta para esse tipo de coisa. Né? As pessoas falam assim, mas o Bolsonaro está só 9 pontos do Lula, antes já teve 13, 14, agora está 9. Gente, isso vai acontecer. Na realidade, se nós tivermos 2 pontos percentuais na frente de Bolsonaro, é suficiente para ganhar no primeiro turno. Nós precisamos ter 51% dos votos válidos. Se Bolsonaro tiver 49%, ele perdeu no primeiro turno. A eleição está se desenhando para isso. Esse processo da polarização está se tornando cada vez mais evidente. E que bom para nós que essa polarização tem sido favorável ao campo democrático, ao lado das instituições e não efetivamente, como foi em 2018, enviesado na mão de um golpista autoritário que se pensou que se poderia controlar e não foi bem assim. Perfeito, vamos aguardar. É só trazer uma informação que eu comecei falando sobre Febraban e Fiesp ali e a Carta pela Democracia. Hoje Bolsonaro está reunido ali com direção da Febraban e Lula amanhã se reúne com a Fiesp. Então há essa busca também por conversas ali dos dois candidatos com o PIB, né? Enfim, com o mercado de certa forma. Para a gente finalizar, Fernando, semana passada, pessoal, eu pedi para o Fernando dar uma dica para a gente do que ficar de olho durante a semana, né? E ele ali na segunda-feira acertou em cheio, falou para a gente ficar de olho na questão da Pelosi em Taiwan, e a gente repercutiu durante toda a semana esse fato realmente. E daí vamos estrear esse quadro aqui de olho na semana com o Fernando Horta. E daí conta pra gente, Fernando, o que a gente tem que ficar de olho essa semana? A gente tem que ficar muito de olho nessa semana. Os números da economia europeia que estão para sair aí estão assustando muito a gente. A deterioração da economia alemã está sendo muito mais rápida do que os analistas imaginavam. A questão da energia, a disputa com a Ucrânia e Rússia, aquela questão toda ali está atacando demais a questão da economia da comunidade europeia, do bloco europeu. Se você junta isso com a inflação norte-americana, que está batendo mais de 9 pontos, 10 pontos, quase 10 pontos percentuais aí ao ano, é a mais alta da história dos Estados Unidos desde 1980, para você ter uma ideia, e o Fed levantando juros pela segunda vez consecutiva, o Banco Central norte-americano levanta juros na ordem de 0,75 ponto percentual.
esse é um cenário que não é um cenário favorável para a economia no mundo, porque quando países como os Estados Unidos começam a levantar juros, eles provocam fluxos de capital em direção a ele. Todo mundo quer, obviamente, investir na segurança norte-americana, com juro norte-americano em moeda norte-americana. E isso significa que talvez, se nós olharmos esse cenário com um pouco mais de cuidado, se a União Europeia efetivamente cair mais cedo nesse processo de recessão do que a gente imagina, essa tentativa de Jair Bolsonaro de reorganizar minimamente a economia brasileira nos próximos 2 meses para tentar ganhar voto vai pelo ralo mais uma vez. O grande problema disso é que a ideia de uma recessão que se pensava poder contornar ou adiar ela para que ela acontecesse em 2023, talvez ela aconteça no segundo semestre de 2022. E isso significa que a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva vai ser seguida de um período de 2 meses bastante caótico na questão econômica. A gente vai ver tudo isso a partir dessa semana, especificamente com os números que devem sair aí da economia alemã. Um olho nisso, porque isso vai reverberar na nossa economia de uma maneira muito direta, viu, Thalita? E nada bom, Puxa. nada de bom, infelizmente. Sim.